Limpeza da macrodrenagem na cidade do Recife e seus desafios. Recife está situado em uma região estuarina, circundado por 3 grandes rios, o Beberibe, o Capibaribe e o Tegipió. Além disso, conta com a extensa rede de macrodrenagem, que se aproxima aproximadamente de 133 quilômetros de extensão de rede de macrodrenagem, né? Além disso, o Recife está numa área de baixa altitude em relação ao nível do mar, numa alta densidade urbana, o que favorece inundações e alagamentos devido à sua grande quantidade de área impermeabilizada. Além dos 3 principais rios, Recife possui uma grande contribuição de outras bacias, que seria o rio Capibaribe, o riacho Dondon, o rio Moura, o rio Jiquiá, o rio Mochotó, além de outros 2 riachos que contribuem para essas bacias. E isso forma a bacia do Porto do Recife, que seria o grande estuário que a cidade está inserida. Ao todo, na cidade, existem 99 canais cadastrados, conforme o plano diretor. Então, a caracterização da macrodrenagem da cidade foi dividida por 3 subitens principais: a questão de assoreamento e o descarte incorreto. Então, o assoreamento é um processo normal do comportamento dos canais, principalmente aqueles que são em leito natural. Então, esse assoreamento acontece pela própria condição do canal em alguns momentos e outras pelas contribuições externas, muitas vezes derivadas de locais em vias não pavimentadas e pela condição também territorial da cidade, que é semicircundada por morros. Então, esses sedimentos correm para a rede de drenagem e gera esse assoreamento natural e esperado dentro da macrodrenagem. Mas, além disso, existe a questão do descarte incorreto, então as ações antrópicas que interferem diretamente no funcionamento do canal. Então, como é possível identificar nessa foto, o descarte incorreto de esgoto e muitas vezes lançado diretamente no canal, a questão do descarte irregular do lixo, às vezes na microdrenagem, que chega até a macrodrenagem, e em outros momentos esse lançamento é direto nas margens do canal, contribuindo para a poluição e para o dano dentro de todo o sistema hídrico. A questão de risco de alagamento e inundações. Então, somado esses fatores e as condições territoriais da cidade, quando acontece de ter uma grande pluviometria, o aumento do nível do mar, ainda mais somado a esses fatores que contribuem para o funcionamento, né, insuficiente da rede de drenagem, pode ocasionar esses alagamentos e inundações. Então, esses fatos relacionados agora é o que traz a necessidade da realização da manutenção da limpeza do sistema de drenagem, que seria justamente a realização periódica, né, e contínua dessas ações de manutenção e limpeza para manter o sistema funcionando na sua integridade ou da forma como deveria ser. Então, para o estudo, a metodologia foi seguida da seguinte forma: as bases de dados elas foram fornecidas pela Prefeitura do Recife através da Enlurb, que é referente a uma tabela de monitoramento de limpeza de macrodrenagem do ano de 2024. Né? Dentro dessa planilha existem vários itens relacionados, como RPA, bairro, comprimento e extensão de canal, mas foi extraída 2 variáveis, densidade e volume. Então, dentro disso, foi aplicado o teste de normalidade para entender o comportamento delas. Então, da densidade, a gente tem um p-valor aí de 0,16, onde apresenta uma distribuição normal. E no volume, o P de 0,000, então apresentou uma distribuição não normal, então condicionada ao comportamento delas. Além disso, a gente vai identificar, essas são as 2 variáveis, densidade e volume, mas vai ser visto aí a questão de bacias e classificações, onde vai seguir toda essa análise de estudo.
Então, no caso das bacias, considerando que a densidade apresentou a distribuição normal, vai ser utilizada a nova. E para o volume, o Kruskal-Walsh, por apresentar não normal, portanto não paramétrico. E na sequência, o teste de post-hoc de Bonferroni. Para análise das classificações dos canais, que mais à frente será visto, que foram divididos entre crítico e normal, considerando a sua capacidade, o que tem de contribuição de material, né? Então, para a densidade, vai ser utilizada a teste T, e para o volume, o teste de Mann-Whitney. E as ferramentas utilizadas é o RStudio, o RStudio e o Excel. Então, como resultados aqui, a gente tem inicialmente, para analisar o cenário, a média de densidade e do volume das bacias. Então, a gente tem esse comportamento de cada bacia. E abaixo, a análise realizada. Então, dentro do volume, em resumo geral, o p-valor deu de 0,5. Foi aplicado o Kruskal-Walsh. E na densidade, ele apresentou um p-valor de 0,09, ou seja, é estatisticamente significante. Então, a análise vai ser baseada em cima dessa densidade que se destaca. Seguindo, então, trazendo novamente a planilha anterior, a tabela anterior. Então, a gente tem aqui a análise agora, aplicando o teste de post-hoc para poder avaliar os pares, né? Os pares de bacia. Então, pegando aí, olhando exclusivamente para a densidade, então a gente tem Beberibe com Capibaribe, então, utilizando 1118 junto menos 855, a gente tem esse valor de 268, e isso se repete, essa mesma metodologia para as demais bacias. Então, ao fim, a gente tem aí um p-valor de 0,012 para a bacia de Beberibe com Capibaribe, ou seja, estatisticamente significante. Então, as bacias, né, que possuem comportamento aí mais variado seria Beberibe junto com Capibaribe. E agora, avaliando a questão da classificação entre crítico e normal, esse gráfico aí ele já representa aí, e de fato ele se soma ao fato de ser crítica e normal, né? Onde crítica a gente tem um volume maior e normal a gente teria um pouco dentro do esperado. E essa análise ela comprova isso de fato, onde demonstra claramente essa diferença grande do comportamento aí do volume. Né? Foi aplicado primeiro aí para o volume o teste de Mann-Whitney e para a densidade o teste T. Então, no volume, a gente tem um p-valor aí de 0,000, ou seja, é estatisticamente significante, né? Ao nível de 5%. Então, muito significante. E claramente é possível identificar pelo gráfico que é mais do que, basicamente, o triplo aí dessa diferença de valor e da quantidade de resíduos que são lançados, né, que tem contribuição entre crítico e normal. Aqui é um comparativo, na verdade, da bacia e da classificação. E abaixo, essa tabela para representar ter uma análise mais geral. Então, quais são, considerando exclusivamente o assoreamento, a gente tem um maior para o assoreamento, o que é que ele seria de material. Então, o maior volume ali retido seria de areia, de barro e de silt. Então, pegando as informações disponíveis dentro da tabela da FGV de referência desses materiais, considerando o empolamento, numa média, a gente teria uma densidade de 2.000 kg por metro cúbico,
se os canais possuíssem exclusivamente esse volume compatível com a densidade. Então, a gente teria aí um volume X e uma densidade que acompanharia a média de 2.000 quilos por metro cúbico, o que não é a realidade. Então, é possível verificar que as densidades elas têm um comportamento semelhante, né, que gira em torno aí de 1.000, ou seja, a metade do que seria em caso de somente o assoreamento natural, né, de barro, argila, da estrutura do canal ou do material que venha a ser carreado, mas não, existe uma grande contribuição de outros materiais, que existe logicamente aí vegetação, mas não é, muito provavelmente não é o valor mais significante, e sim pela quantidade de volume de resíduos lançados nesse sistema de drenagem. Então, o que repercute aí na queda da densidade e no aumento significativo dos volumes. Então, como conclusão, as densidades de resíduos das bacias Beberibe e Capibaribe representaram maior significância. Os volumes dos resíduos classificados e crítico e normal, né? Então, entre crítico e normal é possível identificar a disparidade, então tem grande significância a questão de volume quando avaliada as classificações críticas e normais. Os resíduos removidos incluem sim a questão de sedimentos naturais do assoreamento, derivado de assoreamento, além de outros materiais, então provenientes das ações antrópicas com esse descarte irregular. A alta densidade do volume em alguns trechos indicam predominância de resíduos flutuantes. Então, é justamente isso, pela grande volumetria. Então, isso muito provavelmente é derivado desses materiais. Você tem um alto volume, uma queda na densidade. E que compromete esse escoamento. Então, compromete esse escoamento, compromete o funcionamento adequado da drenagem e acarreta em danos para a população com a questão de alagamentos e inundações. Então, essas limpezas elas devem se manter periódicas para mitigar e minimizar esses transtornos. E é necessário ações de infraestrutura e fiscalização e de educação socioambiental para poder inibir essas ações.